Bom, pessoal, meu nome é Amanda Pichon-Tecosta, eu sou astróloga aqui do canal Orientação do Alto, onde eu ensino e oriento questões sobre astrologia, simbologia, visão sistêmica, etc. Vocês já sabem, né? Quem tá chegando agora já se inscreve no canal, que tem muito conteúdo bom sobre astrologia, tá? E vai assistindo meus vídeos pra gente crescer no número de visualizações também, tá? Já vou pedir desculpa porque a qualidade do vídeo não vai ficar tão boa, mas o meu objetivo hoje é mostrar os mapas, tá? E os mapas, né? Eu já vou adiantando os mapas, porque no título a gente já falou sobre análise do mapa do Brasil, mas o Brasil tem pelo menos 3 mapas. Então, alguns astrólogos podem concordar em utilizar um, utilizar dois, ou utilizar três, ou utilizar nenhum deles, utilizar algum outro mapa. Isso acontece também com mapas empresariais, ok? O mapa empresarial, geralmente o mais importante é o dia da inauguração daquela empresa, ou seja, o dia que o público toma reconhecimento de que aquela empresa existe e fornece determinado tipo de serviço ou produto, né? Só que o que acontece? Quase sempre, pelo menos para as pessoas assim que estão começando a empreender, elas vão começar de uma forma um pouco mais amadora, né? Então pode ser que, por exemplo, uma empresa de panificação. A mulher de repente resolveu começar, né? Mulher é machista, né? Por que a gente falou mulher, né? A mulher começou a fazer pães, né? Porque eu também nunca vi nenhum homem que tenha aberto uma panificadora, assim, né? Do nada, fazendo pães em casa. Mas vamos lá. Começou a fazer pães e começou a vender para um vizinho, para outro. Ela nem lembra que dia que ela começou, porque ela começou, depois parou, aí enfim, nananana, daí começou a engatar, começou a dar certo. Aí ela abriu o CNPJ, continuou fazendo ali da forma dela. Depois ela resolveu abrir uma loja de fato, né? Então, ali dentro desse processo ela pode ter mudado o nome, ter mudado a logo, ter mudado várias coisas, né? Isso acontece com quase todas as empresas. Aqui, voltando. Então, a gente vai ter várias possibilidades. Então, quando eu faço o mapa empresarial, normalmente eu vou olhar as várias possibilidades ali. Se teve mudança de dono, se teve entrada de algum sócio, se teve mudança de endereço, tudo, absolutamente tudo a gente vai olhar. Mas é claro que tem sempre um principal, uma data favorita ou uma data que a gente gostaria de enfatizar. Nesse caso, o mapa do Brasil, favoritinho, digamos assim, é o do 7 de setembro, que foi a proclamação da independência, né? Quando Dom Pedro I fala lá nas margens do rio Ipiranga, independência ou morte, aquela coisa toda. Só que, desse dia, a querida Leopoldina já tinha assinado o decreto de independência do Brasil quanto colônia de Portugal. Então, ele já tinha esse potencial de se tornar república, tá? Então, a gente vai ter esse segundo mapa do Brasil anterior ao 7 de setembro, que é o dia 2 de setembro do mesmo ano, tá? Então, a gente vai ter algumas diferenças, como o próprio ascendente, alguns graus, né, de alguns planetas, a Lua vai mudar bastante de signo, né? Algumas coisinhas assim. E a gente vai ter também o terceiro mapa, que é o mapa da proclamação da República, que aí sim, Brasil já deixando de ser colônia, ele se estrutura para se tornar a República Federativa do Brasil, ok? Então é como se fosse mais ou menos assim. O mapa da Leopoldina corresponde com o aval da empresa ali, a documentação da empresa de que ela tem um CNPJ, ela está autorizada ali, então, a abrir aquela empresa dela, tá? Então, o mapa da independência do Brasil, que é esse aqui, dia 7 de setembro, espero que esteja atualizando o que eu tô mandando, o que eu tô mostrando para vocês, né? Mas tá bom. O mapa da independência do Brasil é quando se recebe essa documentação e fala: oba, vou abrir a empresa, né? Já vou começar a anunciar que essa empresa vai começar a funcionar de uma outra forma. Vamos organizar aqui, organiza o espaço, organiza a data, organiza os convidados, organiza a inauguração, coisas nesse sentido. E aí o mapa da proclamação da República é o dia da
digamos assim, inauguração da loja, daquele espaço, né, sob nova direção. Porque o Brasil já funcionava de certa forma, já tinham pessoas morando aqui, já tinha toda uma estrutura, né, organizada quanto uma nação que estava em seu princípio, né? Mas ficou muito marcada a data do dia 7 de setembro de 1822, no Rio de Janeiro. Então, a gente vai ter aqui esse como sendo um dos mapas principais, ok? Ele abre a 22 graus e 2 minutos de aquário. A gente tem aqui o Sol em Virgem, então o Brasil é virginiano, por incrível que pareça, né? Muito engraçado isso. O Mercúrio também no signo de Virgem, a gente tem um Marte em Escorpião, que é muito forte, bem benéfico. A gente tem um Saturno em Touro, a gente tem aqui Lua e Júpiter coladinhos, grudadinhos aqui no signo de Gêmeos. Enfim, é um mapa bem peculiar, bem interessante, que naturalmente não vai trazer exatamente todos os significados que a gente encontra do Brasil, do brasileiro, porque a gente tem os outros mapas complementares, mas é interessante a gente observar aqui algumas coisas, né? Quando eu dou aulas, uma das coisas que eu acho mais legal, né, é assim, o que o próprio brasileiro vê do Brasil, né? O que vocês, quais palavras que vêm, né? Para mim, particularmente, o que mais me enche, assim, me enche o saco não, me testa a paciência do Brasil é a burocracia, né? Desde pequena, uma das coisas que eu acho mais incômodas é essa relação que o brasileiro tem de dar mais trabalho em vez de simplificar as coisas, né? Então tem que passar por uma documentação, de outra documentação, de não sei o que lá, 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 né? E, enfim, a gente vai ter algumas questões relacionadas a isso, né? Como, por exemplo, o Júpiter, que vai falar de uma certa forma de ordem, de leis principalmente, né? E a própria relação do povo, que é simbolizado pela Lua, conjunta com Júpiter no signo de Gêmeos aqui, né? E Júpiter, não sei se vocês sabem, mas ele tem uma debilidade no signo de Gêmeos. Então ele acaba com... o Júpiter, ele é o grande benéfico, gasoso, expansivo, e ele fala sobre ordem, lei, justiça, sabedoria, um conhecimento profundo. Então ele é muito abrangente, ele é um grande gasoso, ele possui muitas luas, né? Uma órbita muito grande. E em Gêmeos ele é um signo mercurial. Sendo um signo mercurial, ele é um pouco mais cotidiano, mais voltado para questões simples, mais do dia a dia, de selecionar, de dividir, de ver o que funciona, o que não funciona, o que é útil e o que não é útil, dispensar. Então, ele é um pouco mais separatista, enquanto o Júpiter ele é abrangente. Então, tentar colocar algo grandioso em algo mais superficial não dá muito certo. Então, o que acontece? O excesso da burocracia, que é preciso vários papeizinhos e vários processos para tentar compreender um processo maior. É um princípio ali que a gente consegue ver em relação a isso, né? Do próprio povo, que é simbolizado pela lua, né? Se envolver nesse tipo de questão aqui, que, né, enfim, traz um pouquinho de dificuldade, né? Outra questão que eu acho bem interessante também é o próprio regente do ascendente, né? O que pode ser tanto Urano para astrologia moderna quanto Saturno para astrologia tradicional, mostrando duas possíveis faces simbólicas do Brasil, né? Uma é esse Saturno indo da 3 para 4, né? Porque a cúspide da casa 4 é o fundo do céu e ela tá marcada aqui por touro, ok? Por touro. Então, a gente vê essa relação aqui de ênfase tanto nessa questão comunicativa, mas principalmente um pouco mais patriota, um pouco mais do lar, um pouco mais defendendo as questões e a cultura nacional, né? Essa questão um pouco mais de ficar na sua. E o Brasil, de fato, por mais que ele tenha uma boa relação com outros países, ele não fica assim querendo expandir a cultura brasileira para outros povos, nem impor a cultura brasileira para outros povos, como outras nações têm esse hábito, né?
E outro signo que é regido por Vênus, assim como a casa 4, que vai falar sobre a Terra, é a própria casa 9, que abre em Libra, né? Então a gente vai ter essas duas casas regidas por Vênus. Então, ligando a própria Terra, né? A própria Terra, a terra do país, o lugar do país, com religião, com o sagrado. E o Brasil é um país extremamente religioso, né? Tanto no sentido da própria religião tradicional católica, quanto também a vinda de religiões estrangeiras, e isso é representado pela casa 8, né? Onde o Brasil tem o Sol entrando na 8 e o próprio Mercúrio aqui bem na 8, que também reforça esse sentido de burocracia, né? O Mercúrio na casa 8 também fala de perda de papéis, perda de documentos, confusões em todas as partes de comunicação, em todas as partes de documentação, enfim, sempre tem alguma questão, né, dentro desse sentido. Outra coisa que eu acho muito legal dentro desse ascendente é que o Ceres, ele está bem aqui no ascendente, né? E Ceres vai falar do que? Ele lembra Ceres, lembra cereais, que lembra fartura, né? E o Brasil, de fato, é um país muito fértil, tá? Muito abundante, muito cheio de recursos, né? De plantações, de agricultura, de pecuária, de água. Ele é muito... enfim, possui muitos recursos, né? Deu uma oscilada na luz aqui, eu tô com medo de dar uma falhada aqui no meu vídeo, mas acho que vai funcionar. Vamos torcer para que funcione. Ai, gente, que situação. Voltando aqui. Bom, outro possível ascendente seria, de novo, seria o próprio... esqueci o nome, Urano, tá? Além de Saturno, a gente pode ver o Urano. E o Urano, além dele estar aqui em Capricórnio, ele está conjunto com Netuno. Se a gente for olhar um pouquinho para a astrologia moderna, para essa possibilidade, a gente pode ver uma certa confusão, né? Algo um pouco nebuloso dentro dessas questões aí de identidade, de pertencimento, de clareza com as coisas e aumentando também a relação da fé, da fantasia, às vezes, né? Do místico, do esotérico, que é uma coisa um pouquinho brasileira, né? Tem muito misticismo aqui no Brasil. E a gente vê isso sendo reforçado pelo Sol, entrando na 8ª casa, que vai falar sobre assuntos ocultos, misteriosos, né? E o próprio Mercúrio já nessa própria casa, domiciliado e exaltado, ou seja, é muito forte. Então, no Brasil, esse mapa da independência, a gente vai ter o Mercúrio domiciliado e exaltado e o Marte domiciliado aqui no signo de Escorpião, tá? A casa 10, ela representa o próprio presidente, então a gente vai ter um fortalecimento aqui, né, dentro dessa questão de autoridade, ok? Outra coisa que a gente tem de muito interessante é essa Vênus aqui no signo de Leão, né? A Vênus, gente, quando uma pessoa tem Vênus em Leão, ela gosta do lado bom da vida, né? Ela tende a se orientar por aquilo que ela deseja, por aquilo que ela almeja, né? Por aquelas relações mais prazerosas, por aquilo que é alegre, que é otimista, que é bem-humorado, né? Então, a gente vai ter um pouquinho dessas características ali de Vênus em Leão. E o povo brasileiro também, né, nada mais do que bem reconhecido lá fora como um povo caloroso, né? Um povo bem caloroso. E, além disso, um pouco vaidoso também, né? Não no sentido propriamente estético, mas de não querer levar ofensa para casa, né? E é interessante que a possibilidade de parcerias, né? Inimigos declarados ou até mesmo qualquer tipo de aliança que o Brasil faça, ele precisa tomar muito cuidado porque o regente da casa 7 é o Sol e o Sol ele está se encaminhando para a 8ª casa, que é uma casa de coisas ocultas, então ele precisa ter muito cuidado para que não tenha nenhum tipo de
sabotagem ali, né? Nenhum tipo de complicação. Mas é um aspecto bem menor, bem mais suave, até porque o próprio regente do ascendente, seja ele Urano ou Saturno, fazem trígono por signo com o Sol por signo, tá? O que isso quer dizer? Que são do mesmo elemento aqui, ó, tá vendo? E isso pode facilitar a visibilidade, porque aspecto significa, simboliza visão. Então, significa que aquele planeta ele consegue ver o outro. Então, é uma coisa bem mais amigável, ainda mais um trígono que tem o simbolismo do 3, da trindade, né? Das pirâmides, da forma geométrica que começa a relação da terceira dimensão, que tem relação com base, que tem relação com estabilidade, né? Porque para ter estabilidade precisa de pelo menos 3. A gente faz um banquinho de 2 pernas, ele não para, tem que ser pelo menos de 3 pernas para ter estabilidade, né? E são do mesmo elemento, então não há competição. Capricórnio, Virgem e Touro, não há competição, há uma estabilidade, ok? Enfim, esses são os pontos que eu acho mais interessante do mapa do Brasil. Farei mais vídeos sobre ele, sobre esse próprio mapa, porque eu não comentei estrelas fixas, não comentei temperamento, não comentei sobre mentalidade, sobre intelecto, né? Inclusive tem um aspecto aqui muito interessante que é de um começo de quadratura aqui, ó, que dificulta mais ainda essa questão da comunicação do brasileiro, né? De ser visto aí como intelectual, embora tenha muitos intelectuais brasileiros, mas não se cria muito, né? A gente tem novamente a relação da casa 8, mas ao mesmo tempo a gente tem o almejar aqui, né? Por conta da casa 9, que aí acaba sincretizando um pouco mais com a religião. Enfim, são muitos detalhes, ok? Vou ficando por aqui para não me alongar. Deixem aqui as perguntas que vocês têm, tanto sobre o mapa do Brasil, quanto sobre os outros mapas do Brasil. E a gente vai falar também sobre progressões, sobre o mapa dos candidatos, sobre outros temas aqui na reta final das eleições, para a gente saber escolher melhor e ter mais consciência e ter um pouquinho mais de gosto pela nossa pátria, né? Porque eu vejo que tem bastante esse problema com o povo brasileiro. Um pouco dessa dificuldade, né? E a própria Lua, que vai falar sobre a pátria, né? Sobre, não só sobre a pátria, mas sobre o povo, não há muita recepção. Na verdade, não há nenhum tipo de recepção e quase nada de aspecto com os próprios regentes do ascendente, né? Nem com o próprio regente da 4, que vai falar da terra. Então, realmente gera um pouco de dificuldade. Mas e aí, o que será que o povo brasileiro gosta ou tem afinidade segundo o próprio mapa da independência, né? A gente tem isso também, né? É muito interessante. A gente vai ver aqui, ó, ele tá no signo mercurial, né? O Mercúrio, ele rege tanto a casa 5, que é da diversão, dos prazeres, dos jogos, dos esportes, quanto a casa 8, que é a casa, digamos assim, de rituais, de magia, de fim dos ciclos, fim da vida, né? É uma casa bem oculta, bem sombria, bem assim, com muitos assuntos que são considerados tabus, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso nos próximos vídeos.